Meu nome é Everton Ricardo, farei a correção da prova do vestibulinho do ETEC do primeiro semestre de 2025. Questão 1. Quem eu sou? Sou professor, trabalho na Prefeitura de Santos. Este é o tipo de prova que me identifico muito, pois já fiz um vestibulinho aos 14 anos, fui aprovado, estudei 2 anos gratuitamente no Senai, posteriormente trabalhei no Polo Industrial de Cubatão. Então, é uma escola que eu recomendo, o ETEC, assim como as federais, assim como os colégios militares, né? São públicos e de qualidade. É o meu sonho que minha filha estude em uma dessas escolas, né? Mas a gente só dá dica, né? Cada um tem que escolher o que é melhor para si. Então, vamos lá. Questão 2025, Banca Fundação FAT, órgão vestibular ETEC, primeiro semestre. Esta prova da ETEC de hoje, ela possuía mais de 20 páginas. Com textos grandes, era uma prova cansativa. Por exemplo, na primeira questão, só de lermos esta linha, conseguimos responder a questão. Então vamos lá. Em relação ao cultivo de plantas, uma ação que devemos adotar é: alternativa A, evitar adubar a terra? Não, devemos adubar a terra. Alternativa errada. Alternativa B, permitir que lesmas e caramujos cresçam entre as plantas? Não, lesmas e caramujos danificam as plantas. Alternativa errada. Alternativa C, utilizar a quantidade certa de água para cada tipo de planta, a fim de impedir que o solo fique encharcado e as raízes não consigam respirar. Bom, cada planta precisa de uma quantidade de água, correto. Um exemplo é um cacto, que precisa de pouca água, ao passo que as hortaliças necessitam de muita água, a fim de impedir que o solo fique encharcado, correto. Geralmente não devemos deixar o solo encharcado e as raízes não consigam respirar. Muito bem. Esta é a resposta correta. Alternativa D. Evitar o uso de qualquer tipo de controle biológico a fim de impedir a proliferação de pragas. Na verdade, é muito mais vantajoso utilizarmos controle biológico do que usarmos agrotóxicos. Alternativa errada. Alternativa E. Optar por locais bem ventilados a fim de impedir a evaporação da água do solo, o que facilita a condução de seiva pelos vasos das plantas. Não tem o menor sentido impedirmos a evaporação da água. Alternativa errada. Portanto, podemos marcar a letra C. Vai ficar assim: as plantas proporcionam uma infinidade de benefícios que são essenciais para a manutenção da vida na Terra, como a produção de alimentos e de oxigênio. Além disso, são fontes de matéria-prima para a indústria, uma vez que são utilizadas para a produção de biocombustíveis e de remédios. Outro papel fundamental das plantas é o controle da dinâmica da água na Terra e da temperatura do planeta. Compreender suas funções vitais é importante para promover esforços de conservação do meio ambiente. Em relação ao cultivo de plantas, uma ação que devemos adotar é, alternativa C, utilizar a quantidade certa de água para cada tipo de planta, a fim de impedir que o solo fique encharcado e as raízes não consigam respirar. Espero que tenham gostado e até uma próxima!